Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos mais uma vez aqui e hoje com um motivo muito especial, mas muito mesmo, de muita felicidade. Eu estou falando com meu amigo, e eu entro a boca para dizer isso, Jefferson D., que é um cineasta que pelo qual eu tenho um respeito tremendo. O Jefferson, que eu conheço há muitos anos, nossa, desde os seus curtas-metragens, acompanhando a sua obra, as suas premiações, como foi o caso de Brother, maravilhoso quando teve em Gramado. E eu trabalhava em uma revista e fui fazer a intermediação para que ele fosse capa junto com o Caio Blatt, que era o ator do filme, que é o ator do filme. E agora o Jefferson, que tem esse cinema tão brasileiro e tão universal, nossa, está estreando depois de amanhã, quinta-feira, dia 19 agora, de março, Narciso, que é um filme simplesmente surpreendente, maravilhoso. Gente, é muito orgulho em falar no cinema do Jefferson D. Como não dá para dissociar a Cristiane Arenas, que é a produtora desse filme, não é? E parceira do Jefferson, sempre nesses projetos. Que dizer o que um filme que apresenta um garoto, um grande ator, Arthur Ferreira, um menino, e que tem no elenco, nossa, pessoas incríveis, como Bokassa Kabenguele, a Ju Colombo, Seu Jorge, incrível, é incrível, é um filme maravilhoso, dá um orgulho tremendo, por estar acompanhando essa trajetória do Jefferson há tantos anos e ver essa superação dele. Cada vez maior ele cresce na sua trajetória, no seu humanismo, no fazer cinema, no entender o que é fazer cinema. Na arte é muito emocionante. Mas vamos aí. Jeff, fala comigo então. Que delícia, cara! Ranieri, meu amigo, que bom tá aqui falando com você. Para quem tá vendo a gente, o Ranieri é uma dessas figuras que conhece toda a minha história, desde os curtas-metragens, passando pelos primeiros longas, e é muito bom, né? Acho que é uma das poucas pessoas que podem falar sobre a minha história no cinema. Assistiu todos os filmes, estava ali sempre incentivando, então, de certa forma, é sempre bom falar com um grande amigo e que acompanha, sabe, as dificuldades e as alegrias também, né, de fazer cinema no Brasil, enfim. E acho que bom estar aqui com você. E me permita dizer que essa sua obra, Supremo, obrigado pelas palavras, em primeiro lugar, de você, a meu respeito, isso me dá, nossa, uma felicidade tão grande, cara. E esse filme, que eu considero um filme supremo, tá? A gente pode dizer que é um grande exemplar, é um exemplar mundial da força e a necessidade do cinema negro perante tantas obras mundiais, não é? Junto com tantas obras mundiais.
toda essa força aí é mais do que necessária, né? Já passou, né? Porque isso é uma coisa que tem que ser sempre ressaltada e é a arte. É a arte do nosso cinema, a arte da negritude. Não é? Eu não estou fazendo aqui uma apropriação, mas eu penso assim. Então, me fala, me conta aí como é que está sendo esse processo. Ah, Ranieri, acho que tem um fruto da maturidade. Você que acompanhou e acompanha toda a minha história no cinema, é, viu os filmes, o meu desenvolvimento. Poxa, quando a gente se conheceu, nem cabelos brancos eu tinha ainda, né? Então, acho que a gente vai amadurecendo filme a filme, e vendo os filmes das outras pessoas também. Então, acho que tem um lugar que a gente vai criando uma história no cinema que é difícil ignorar filmes como Moonlight, filmes como Marte 1, filmes como Café com Canela, da Glenda Nicásio, filmes hoje como Pecadores, né, os Sinners, é difícil, né? Então, e não só é difícil, mas são filmes que são formadores da nossa história, né? 12 anos de escravidão, um infiltrado na clã. Acho que todos os filmes brasileiros que vão nos compondo de alguma forma. E agora, mais recentemente, ainda estou aqui, Agente Secreto. Acho que tudo isso faz parte da nossa formação, que eu também vou aprendendo, né? E vou refinando a minha narrativa. E para chegar agora no Narciso, que é um filme muito autoral, um filme muito pessoal, escrito por mim, pela Cristiane Arena, a Cris, que você conhece bem, e que também produziu o filme. E a gente quis fazer uma obra muito, muito intensa, respeitando, sobretudo, os silêncios, né? Então, é um filme construído sobre muito silêncio e para falar de algo que é muito importante para nós, que é a autoestima das crianças, sobretudo das crianças negras, né? Então, e como partiu essa história do Narciso? Me conte de onde veio essa inspiração, esse gancho, não é? Você já tinha feito aquele lá do Narciso Rap, sabe? É, conta aí, porque eu fico, como eu digo, eu não paro de ressaltar aqui a minha felicidade em ver uma obra como essa, que todo mundo, aliás, tem que assistir, né? Porque é um grande filme. Mas me fale como foi desenvolvida essa ideia, esse roteiro. A ideia já vem de longa data de um curta-metragem que eu fiz chamado Narciso Rap, que você se lembra bem. Aí depois, muita gente falava, poxa, esse curta-metragem tem algumas coisas de longa, que é possível desenvolver um longa-metragem a partir dessas ideias. Aí Cris escreveu o roteiro comigo, a gente foi desenvolvendo, começou a produzir o filme e a gente resolveu ter um filme pessoal, muito biográfico também, né? E ao mesmo tempo é, fazer um filme com poucos coprodutores, poucos patrocinadores, para que a gente pudesse colocar todas as nossas ideias de uma maneira muito potente. E assim nasceu o Narciso. E um segundo passo que para a gente foi muito importante para mim, assim, como realizador, foi juntar esse elenco maravilhoso do filme, né? Então, a gente tem a Ju Colombo, Bucaça Cabenguelê, tem o Seu Jorge, Marcelo Serrado, Fernanda Nobre, Ernesto Piccolo, Teca Romualdo e, óbvio, esse menino maravilhoso que deu vida a essa ideia chamada Arthur Ferreira, que faz o nosso Narciso. E é engraçado, né? A gente já conversou muitas vezes sobre isso, né, Ranieri? O fato de todos os filmes que a gente ama, que a gente gosta no cinema brasileiro, ou no cinema mundial, é porque a gente gosta, em primeiro lugar, desse elenco, né? De quem interpreta.
né? Então, se a gente gosta de Central do Brasil, é porque a gente gosta da Dona Fernanda Montenegro interpretando ali a Dora. Se a gente gosta dos filmes do Scorsese, também é porque a gente gosta muito do Leonardo DiCaprio ou do Robert De Niro. Então, esse lugar de você escolher o elenco, de você conseguir, enfim, transmitir toda a sua ideia através desses seres especiais, né? Atrizes e atores magníficos, eu acho que é muito fascinante. E nesse filme Narciso eu fui muito, 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 muito Olha feliz. só, você faz esse cinema, é claro, que retrata ali a favela. Não é o caso agora dessa produção. Não é que não é tão centrado como outros trabalhos que você já fez. Não é grandes filmes, mas que retratam, é claro, a situação da favela, da comunidade. Nesse caso, você talvez não traga o elemento tão presente, o local, mas está numa caixa, numa redoma que traz todos os problemas referentes à classe social, ao racismo no Brasil e no mundo, né? Mas existe também toda uma libertação. Existe essa libertação. É, você pode me dizer se é essa a proposta? Se eu estou sendo claro Foi essa a nisso? proposta, Ranieri. Eu acho que a ideia é que mesmo a gente vivendo e partindo do princípio da rejeição, e nada é mais doloroso para qualquer ser humano, mas sobretudo para as crianças, porque nós adultos, de alguma maneira, temos ferramentas para lidar com a rejeição. Mas as crianças é um lugar mais difícil, né? Um pré-adolescente isso é mais difícil. Para o nosso Narciso é muito difícil esse lugar da rejeição, né? E, mas eu parto desse princípio que essa caixa fechada, esse lugar difícil, que mesmo dentro dos nossos sonhos, a gente está num lugar que a gente não consegue sair. Tem uma hora que um carro fica dando voltas no mesmo lugar e o Narciso querendo sair, querendo conhecer o mundo. Mas no final, eu gosto do termo quem procura acha, né? Assim, ó, então, é tanta procura do Narciso pelos seus próprios caminhos, pela sua própria identidade. Óbvio que ele tem essa identidade, essa orientação dessa entidade, do seu anjo da guarda, do seu gênio, do seu Oxóssi, representado pelo seu Jorge, que a libertação é o caminho final. Então, um dos meus orgulhos, você falou do filme de favela, né? E o típico filme da favela, é que a gente tem muitos pretos e pretas retintos nesse filme. Vocês vão ter uma experiência, quem vai ver o filme a partir do dia 19. Esses pretos retintos durante 90 minutos contando uma história linda e fantástica, e ninguém morre no final. São vários pretos no filme, pretos como eu, pretos como o Ju Colombo, pretos como o Seu Jorge, e nenhum tiro, e nenhuma chicotada nas costas. Mas é um filme também construído sobre dor. E como você bem falou, Ranieri, é um filme sobre a libertação, sobre como nós podemos alçar novos voos em busca da felicidade. Isso só é coletivamente, só é através de um estado nessa família, um estado quase quilombola, né? Um lugar que a gente se encontra como uma grande festa, não só por conta de laços sanguíneos, mas esse amor que nos atravessa através dos nossos amigos, através das pessoas que conhecemos, através das pessoas que nos querem bem. E o filme é sobre isso, é sobre de como a gente pode experimentar o amor e no final dá tudo certo, né? É um filme com um final feliz. Nossa, essa nossa conversa está sendo tudo! Claro, tem que ir no cinema e assistir. De preferência dessa primeira semana, vamos todos lá. É um filme lindo demais.
É muito orgulho, cara, é muita felicidade. E me conta, como é que tá a trajetória do filme? Me conte, você já vem de uma carreira com esse filme, assim como outros filmes. Nós estivemos em vários festivais juntos, como eu já ressaltei, em mostras como Mostras do Rio, em Gramado diversas vezes e outros festivais do Brasil. Mas você está vindo agora com esse filme, com Narciso, de uma trajetória já internacional. Passou por diversos festivais no exterior. Me conte sobre isso. Quais são os planos agora para o filme? O filme começou internacionalmente, né? A gente passou pelo Canadá, em dois festivais lá, passamos pelos Estados Unidos, basicamente em Los Angeles, agora tem outras cidades que fazemos também lá, em outros festivais. E óbvio que no exterior, quando você vê muitas pessoas pretas brasileiras, as pessoas remetem imediatamente a filmes onde nós, pretos, muitas vezes fomos associados à violência, né? E você e várias pessoas, não vou nem nomear os filmes, mas quando você tem muitos pretos pobres, logo você tem muito tiro. Então, a primeira identificação que eu percebi, assim, com a crítica no exterior, foi que esse filme tem uma vontade de se situar num outro lugar, de falar de pessoas pretas, pobres, mas falar de um outro ponto de vista. E eu acho que essa é a minha contribuição ao cinema brasileiro nesse momento, de como a gente pode abordar temas populares através do drama, né, da felicidade, mas com, com, com com muita sensibilidade, com muita delicadeza, né? E quando eu falo dessa delicadeza, eu também convido o espectador a uma experiência sonora e uma experiência visual. E isso no exterior aconteceu de forma muito intensa. E eu espero, obviamente, aqui que também esse seja um olhar e uma disponibilidade do espectador brasileiro no mundo tão barulhento, né? No mundo de tantas telas, de se dar a oportunidade de experimentar o silêncio, de ver um filme que trabalha o silêncio ativo, né? Um silêncio onde. Outro dia eu ouvi uma frase interessante de um crítico. Você fez um filme que tem um silêncio perturbador, um silêncio ensurdecedor, né? Foi muito bonito ter ouvido isso, porque talvez o maior desafio do mundo contemporâneo é o silêncio. É quando a gente se dá a oportunidade de fazer o silêncio ou de observar uma situação em silêncio. E essa é a proposta um pouco do Narciso também, é um convite a essa experiência do silêncio. Jefferson, essa minha intensidade, desculpa, eu falo tantas vezes, eu ressalto, eu sou exagerado talvez, mas é um exagerado com razão, com toda a propriedade de me sentir assim, dessa maneira, sabe? Meio extasiado com esse cinema que você traz, com essa arte divina, maravilhosa. Cara, é muito bom poder ver isso. Eu te agradeço muito. Eu fico muito feliz de estar aqui e eu ressalto, tem que ir assistir. Narciso merece ser visto por todos os brasileiros. É um filme muito bem feito, é uma obra muito rica em todos os sentidos, rica de cultura, é um filme que te alimenta, cara, sabe? Então eu te agradeço muito a ti, a Cristiane Arenas, que a gente esteja junto em diversos festivais ainda, em lançamentos, em tudo. Que eu veja essa sua obra
mais e mais e mais filmes, ok? Um super beijo, muito obrigado. Ranieri, sou eu que agradeço estar aqui. É muito bom conversar com você, falar sobre cinema brasileiro. A gente está passando um momento muito especial na nossa história e você é uma pessoa, um jornalista, é um amigo, né, que acompanha não só o meu cinema, mas todo o cinema brasileiro. E é muito bom a gente poder celebrar esse momento de tanta visibilidade. Beijo grande para você e queria convidar todo mundo que tá vendo a gente aqui nesse momento, está acompanhando tua página aqui para estar no cinema a partir do dia 19 de março. Vale lembrar também que a gente, obviamente, se encontrou muitas vezes no Rio Grande do Sul, que a música desse filme, que é um lugar muito precioso para nós brasileiros, a música de um filme, ela foi composta por um menino de Novo Hamburgo chamado Pedro Dom, um dos gênios da música, mora e trabalha lá em Los Angeles, tem produzido coisas, é, músicas incríveis, temas incríveis para esse filme. Muitos músicos, Dona Conceição, enfim, várias pessoas. Não quero nem enumerar aqui para não comentar, não cometer nenhuma injustiça, mas muitas pessoas no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre especificamente, contribuíram para a sonoridade desse filme. Então é muito especial ter um filme do mundo, né? Produzido por gaúchos do mundo inteiro. É isso. Beijo grande e até já.